Mais um vídeo aqui do Diário Espiritual, continuando o meu testemunho. Então eu já estava ouvindo a palavra de Deus, estava tendo uma vida de oração e ouvindo a palavra, eu fui aprendendo a importância de frequentar uma igreja, de estar numa igreja. Que estar numa igreja significa fazer parte do corpo de Cristo. E eu fui aprendendo sobre a importância de estar na comunhão dos santos. Nessa época, o meu pai frequentava uma igreja que se chama Assembleia Perus. A minha mãe, que a vida inteira frequentava a igreja quadrangular, para ficar junto com o meu pai, ela então deixou de frequentar a igreja quadrangular para ir para a Assembleia Perus, para que eles pudessem servir a Deus juntos numa igreja só. E como os meus pais e os meus irmãos estavam frequentando essa igreja, eu decidi então ir a essa igreja. Mas nessa decisão de começar a ir para uma igreja, foi muito difícil para mim. Como eu disse nos outros vídeos, eu tinha uma fobia social, eu não conseguia ficar perto das pessoas por causa das coisas que eu sofri por não enxergar. Então foi uma decisão muito difícil, mas como Deus estava tocando o meu coração, me ensinando na palavra a importância de estar numa igreja, eu decidi então ir com os meus pais para essa igreja. Por conta dessa fobia social, de não conseguir ficar perto das pessoas, motivado aquilo que eu sofri por não enxergar. Tive também por muitos anos uma depressão e por muitos anos eu fiquei fechado no meu quarto. Eu não saía de casa e a maior parte do meu tempo eu ficava ali no meu quarto. Então eu nem tinha uma roupa adequada para ir para a igreja. Então eu me lembro que quando eu decidi que eu iria para a igreja com os meus pais, eu pedi para o meu pai me levar a uma loja para que eu pudesse comprar uma roupa adequada para frequentar a igreja. Então eu fui com o meu pai e com a minha mãe numa loja, comprei uma calça, comprei uma blusa social. Eu me lembro que na época era moda uma blusa social que você dobrava a manga e a manga era de uma outra cor. Eu comprei uma blusa social assim e na época também eu usava brincos, eu tirei os meus brincos e me desfiz de tudo aquilo que não agradava a Deus, que estava no meu quarto. E eu lembro que eu fui a essa igreja com os meus pais. Fui à igreja com os meus pais, daí surgiu uma outra questão, a questão de aceitar Jesus, a questão de confessar a minha fé publicamente. Na época me veio muito forte essa questão, eu tinha que aceitar Jesus, eu tinha que expressar a minha fé com a minha boca publicamente, como Paulo escreveu, aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Então me veio forte no meu coração, eu tenho que aceitar Jesus. Daí veio um novo obstáculo, como eu já citei aqui, a minha fobia social não me permitia falar em público, eu não conseguia falar em público. Então o meu medo é de na hora não conseguir falar, né? Eu tinha medo do pastor fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus, e eu levantar a mão e ir até a frente e lá não conseguir falar, lá passar mal, porque houveram vezes que eu cheguei a desmaiar perto de pessoas que eu não consegui. Então eu tinha muito medo de na hora de aceitar Jesus eu desmaiar, eu passar mal, eu não conseguir falar. Então eu me lembro que eu fiquei com essa angústia. Eu queria ir à frente e aceitar Jesus, mas eu tinha medo de não conseguir falar, de passar mal. Eu me lembro que numa tarde eu contei isso para o meu pai. Eu me lembro que o meu pai pegou a Bíblia dele, ele era recém-convertido, e
Ele ficou procurando ali um texto sem me falar nada, e com muita dificuldade ele conseguiu encontrar Êxodo capítulo 4, que quando Deus está conversando com Moisés, né, Deus está falando para Moisés que ele está enviando ele para libertar o povo do Egito. E aí Moisés fala para Deus: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, toda vez que eu começo a falar eu me atrapalho. E aí Deus fala assim: quem é que fez a boca do homem? Deus fala para Moisés: vá, que eu vou te ajudar a falar. Eu lembro que meu pai leu esse texto para mim e na hora Deus falou comigo. E aí eu decidi: não, eu tenho que aceitar Jesus e na hora eu vou confiar que Deus vai me ajudar. E aí eu me lembro que eu fui numa quinta-feira com essa decisão de aceitar Jesus, só que nesse dia, nesse culto, não fizeram um apelo. Então eu voltei para casa e tive que esperar sexta, sábado e domingo. E eu passei esses dias com essa preocupação. Eu queria aceitar, mas eu tinha medo de na hora passar mal, desmaiar, como já aconteceu em outras situações comigo por causa dessa fobia social. Mas toda vez que eu pensava em desistir, não, eu não vou lá na frente, me vinha essa palavra que Deus deu a Moisés: quem foi que fez a boca do homem? Vai que eu vou te ajudar a falar. E num domingo, dia 10 de janeiro de 2016, num culto na Assembleia Perus, o pastor fez o apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a minha mão, fui à frente com meu pai, repeti ali que eu aceitava Jesus como meu Senhor e meu Salvador, consegui falar normalmente, não passei mal, e eu me lembro que eu voltei para casa com essa alegria da salvação, de que agora já estava completo. Eu conhecia a palavra, eu buscava a palavra, eu orava, eu frequentava uma igreja e eu havia aceitado Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então eu estava frequentando essa igreja e eu me lembro que nesse início eu tinha muita alegria, muita vontade de ir à igreja. No dia dos cultos eu não via a hora de ir para a igreja para aprender a palavra. Eu passava o dia inteiro ouvindo louvor, pregação, e perto do culto eu sempre orava pedindo a Deus que Ele falasse comigo na palavra. E eu ia para a igreja e eu prestava atenção no máximo que eu podia para tentar absorver ali a palavra de Deus. E muitas vezes eu não entendia a palavra e eu voltava para casa ali frustrado por não entender, né? Eu sentia assim: olha, a palavra foi pregada, eu não entendi aquilo que o pregador queria passar e eu perdi aquele alimento espiritual. E tudo que o pastor pregava ali, que eu não conhecia ainda, eu voltava para casa querendo saber. Eu lembro que uma vez o pastor estava orando e ele disse assim: Senhor, faça da nossa oração a oração de Abacuque. E eu lembro que eu voltei para casa pensando: que oração é essa? Na época eu estava sem internet, eu não conseguia pesquisar, então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Que oração é essa que Abacuque fez, né? E eu fiquei por muito tempo pensando que oração que era aquela. E depois que eu fui descobrir que a oração do Abacuque é até aquela música que o Fernandinho canta, ainda que a figueira não floresça. Então eu me lembro que os primeiros cultos foram marcados por essa alegria. Eu ia à igreja com alegria, com vontade, e eu queria aprender a palavra. E tudo que eu aprendia, eu ficava feliz por aprender, e aquilo que eu não aprendi, eu ficava triste porque eu queria aprender. E, e lá na igreja também foi onde eu conheci a minha esposa. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre esse assunto, mas por muito tempo no meu quarto eu pedi a Deus uma esposa. Eu sempre quis ter uma esposa, filhos, eu sempre quis ter uma família. E essa foi uma das orações que eu mais fiz na minha vida, pedindo a Deus uma esposa, uma família.
E Deus me deu lá naquela igreja a minha esposa. E eu vou falar desse assunto no próximo vídeo aqui no Diário Espiritual.